Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 26 de fevereiro. Ministro Luiz Roberto Barroso mantém andamento de PEC da imunidade, mas alerta sobre necessidade de aperfeiçoar texto. Ao negar pedido para suspender a tramitação da proposta, Barroso destacou que, salvo hipóteses extremas, o Judiciário não deve interferir em tema que está em discussão no Congresso Nacional. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Justiça Federal dá 10 dias para que o governo do Amazonas compre novas vacinas contra a Covid-19. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus para suspender decreto e impõe toque de recolher na Bahia. Reportagem sobre os 130 anos do STF mostra evolução da competência do Supremo desde o início da República até os dias atuais. A Constituição de 88 também ampliou a possibilidade de acesso à maior corte do país. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, não atendeu o pedido para suspender o andamento da proposta de emenda à Constituição que trata da imunidade parlamentar. Repórter Marta Ferreira traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O mandado de segurança foi apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou que, salvo hipóteses extremas, o Judiciário não pode interferir em tema que está em discussão no Congresso Nacional e que a inconstitucionalidade só pode ser aferida depois que o texto tiver sido aprovado. Na análise do caso, Barroso destacou que, embora a discussão traga apreensão à sociedade, não se deve impedir o debate entre parlamentares. No entanto, o ministro alertou sobre a necessidade de aperfeiçoar o texto. O ministro diz que, abre aspas, é legítimo ter-se a expectativa de que, ao longo da tramitação, a proposta seja aperfeiçoada e desmereça o epíteto de PEC da impunidade, fecha aspas. Na decisão, Barroso ressaltou ainda que a imunidade parlamentar é imprescindível, mas não pode servir de blindagem ao cometimento de crimes. William. Obrigado, Marta. A Justiça Federal no Amazonas determinou que o governo do estado compre novas vacinas contra a Covid-19 no prazo de 10 dias. Para isso, o estado deve usar 150 milhões de reais do Fundo de Fomento ao Turismo do Amazonas. A decisão liminar da juíza Jaísa Frax atende a um pedido das defensorias públicas do estado e da União. Ainda, de acordo com a magistrada, o estado está autorizado a adquirir imediatamente imunizantes para vacinar pelo menos 70% da população da capital e do interior do estado. E o Ministério Público Federal entrou com uma ação para que a Justiça reconsidere a decisão de suspender a prorrogação do auxílio emergencial no Amazonas. Depois de uma ação da Defensoria Pública da União, em fevereiro, a Justiça determinou a prorrogação do auxílio emergencial no Amazonas. Seriam R$ 300 por 2 meses. Porém, a pedido da Advocacia Geral da União, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a decisão. O argumento usado foi de que a Justiça não pode interferir e determinar uma medida que é exclusiva do governo federal. Com o alto número de mortos pela Covid-19 no Amazonas, o estado passa por uma crise econômica. Com isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para que o TRF1 volte atrás e autorize o pagamento do auxílio. Isso porque, para o MPF, o Poder Judiciário deve interferir em situações onde o governo federal se mostra omisso. O caso deve ser julgado nos próximos dias. O ministro do Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus para suspender decreto que impõe toque de recolher na Bahia. O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido de habeas corpus em que um advogado buscava a suspensão do decreto editado pelo governador da Bahia para determinar restrições de circulação noturna em alguns municípios do estado, como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O decreto proíbe a população de permanecer ou transitar em qualquer lugar público das 8 da noite às 5 da manhã. Durante esse horário, apenas atividades essenciais podem funcionar normalmente. A determinação teve início no dia 22 e vai até o dia 28 de fevereiro. A capital, Salvador, é um dos municípios atingidos pela medida.
No habeas corpus, o advogado sustentou não existir norma legal nem constitucional que autorize o Estado a restringir os horários de locomoção das pessoas, ameaçá-las de prisão ou retirada forçada da via pública em caso de desobediência. Ao analisar o pedido, o ministro Sebastião Reis Júnior observou que a jurisprudência do STJ considera incabível o habeas corpus contra ato normativo em tese, caso da impetração que questionava o decreto estadual. Seguindo os precedentes do tribunal, o relator indeferiu liminarmente o pedido. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que juízes da 13ª Vara Federal de Curitiba expliquem o motivo de não terem enviado ações penais envolvendo a Transpetro para a Justiça Federal de Brasília. O ministro Gilmar Mendes tomou a decisão a pedido da defesa do ex-senador Edson Lobão e do filho Márcio Lobão. E tem a ver com uma medida anterior do ministro. No último dia 30, Gilmar Mendes determinou que os processos que correm na 13ª Vara Federal de Curitiba contra o ex-senador, o filho e o ex-presidente do Grupo Extraambiental, Wilson Quintela, fossem remetidos ao Distrito Federal. Mas, segundo a defesa, a juíza substituta Gabriela Hart teria encaminhado o processo para manifestação do Ministério Público, em vez de cumprir a determinação do Supremo. Na decisão, o ministro também relatou que o juiz titular da vara, Luiz Antônio Bonar, não enviou todos os processos relacionados ao assunto para a Justiça do Distrito Federal e determinou que os dois juízes prestem informações no prazo de 5 dias. O ex-senador, o filho e o ex-presidente da Extraambiental são acusados de envolvimento no esquema de propina paga por empresários ao núcleo político do MDB a partir de recursos desviados da Transpetro, subsidiária da Petrobras. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a criação de cargo comissionado de capelão na área de segurança pública do Maranhão. Quem detalha essa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa noite a todos que nos acompanham. No Maranhão, foram criados cargos em comissão para exercer a função de capelão religioso na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros Militar, na Polícia Civil e nas secretarias estaduais de Administração Penitenciária e de Segurança Pública. O capelão é o responsável pela prestação de assistência religiosa e espiritual aos integrantes dos órgãos de segurança pública, aos presos e aos egressos do sistema penitenciário. De acordo com as leis maranhenses, nesses casos, não é necessário concurso público, sendo suficiente a indicação do governador. Esta regra está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Na ação apresentada, a Procuradoria-Geral da República argumenta que cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração e ocorrem nos casos em que as funções a serem desempenhadas estejam voltadas à direção, à chefia ou a assessoramento. Para a PGR, nessas hipóteses, é preciso que haja um vínculo especial de confiança com a autoridade nomeante. Mas isso não se aplicaria à função de capelão. Ao analisar a ação, o ministro Nunes Marques decidiu suspender, de forma provisória, a validade dessas leis até que o Supremo Tribunal Federal julgue a questão em definitivo. Para ele, a Constituição Federal consagra a liberdade de crença e o concurso público é uma garantia de que o Poder Executivo não irá interferir na fé e na liberdade religiosa. O ministro destacou também que o Estado não deve preferir uma religião à outra, mas proteger todas indistintamente. Pelo entendimento do ministro, o concurso público é a garantia para que os oficiais capelães possam professar de forma livre a fé na qual estão imbuídos, sem indevidas interferências. Em julgamento no plenário virtual, o STF considerou inconstitucional a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que equiparou o salário de cargo de analista judiciário ao dos profissionais técnicos de nível superior do Judiciário do Estado. O caso veio parar no STF porque o governo do Mato Grosso do Sul entrou com um recurso contestando decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O TJ sul-mato-grossense havia equiparado o salário dos analistas judiciários ao dos profissionais técnicos de nível superior, também servidores do Judiciário no Estado. A decisão atendia a um pedido dos analistas que alegaram que os cargos exigiam a mesma formação e que as tarefas desempenhadas eram semelhantes. Com a medida, o governo do Estado teria um aumento de gasto de 78 milhões de reais no pagamento dos servidores. O plenário virtual do STF julgou inconstitucional a equiparação. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, afirmou que não cabe ao Poder Judiciário
aumentar vencimentos de servidores com base no princípio da isonomia e destacou que o TJ do Mato Grosso do Sul deixou de seguir esse entendimento previsto em jurisprudência e que deve ser adotado pelas instâncias inferiores. De acordo com a Polícia Federal, perfurações feitas pela Vale causaram o rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro de 2019. O laudo da PF, divulgado nesta sexta-feira, afirma que a companhia realizou as perfurações verticais para complementar uma investigação anterior e instalar novos instrumentos para monitorar a estrutura. Mas o fluido de resfriamento acabou duplicando a pressão de água existente, provocando o rompimento da barragem. 270 pessoas morreram na tragédia de Brumadinho. E veja a seguir, presidentes do STF e do TST participam de live promovida pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Voltamos já. A Constituição é sempre considerada em todos os países do mundo a lei maior, a lei suprema. A brasileira não deixa de ser assim. Só que a nossa Constituição de 88 tem uma curiosidade muito interessante. Ainda que se reflita um momento político do país, ela representa hoje uma conquista da cidadania, onde o principal ator, o principal protagonista é o cidadão brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça e a Fundação Getúlio Vargas apresentaram hoje o relatório da primeira fase da pesquisa Tecnologia Aplicada à Gestão dos Conflitos no âmbito do Poder Judiciário, com ênfase em inteligência artificial. O relatório está disponível na página da FGV. O Justiça 4.0 é um pacote de programas digitais do CNJ que tem o objetivo de ampliar as soluções tecnológicas para melhorar o atendimento à sociedade e dar respostas mais rápidas aos cidadãos. Por isso, a necessidade de saber o que está sendo implantado com a ajuda da inteligência artificial e em quais tribunais. A pesquisa faz parte da Meta 16 do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Agenda 2030, sobre o uso da tecnologia na gestão do judiciário. Metade dos tribunais tem um sistema de inteligência artificial ou implantado ou em fase de implantação, o que é um dado bem alvissareiro, né? Primeiro, claro, vamos ter que conceituar o que é inteligência artificial para entendermos como é que isso está avançando. Mas é um instrumento importante, é um dos instrumentos, evidentemente que não é o único, é um dos instrumentos de gestão para o judiciário que implica em racionalizar recursos. No encontro, foram apresentados como a pesquisa foi feita e as normas que ampliaram a virtualização da justiça brasileira, que foi acelerada por causa da pandemia, para manter a prestação jurisdicional funcionando com mais agilidade e segurança jurídica. A digitalização de processos e conciliação por meio da internet foram as mais citadas. Já está sendo desenvolvida uma nova versão da pesquisa para atualizar o que vem sendo desenvolvido de inteligência artificial nos tribunais, além dos aspectos éticos e de proteção dos dados abertos com o uso do recurso. O judiciário é tão somente um ramo nessa engrenagem, né? Um pequeno dente nessa engrenagem. E nós participamos desse processo através da análise tanto de como o Poder Judiciário vem produzindo dados, e de que forma esses dados irão provocar uma revolução digital, que é a Revolução 4.0, ou o Judiciário 4.0, lançado na quarta-feira pelo ministro Luiz Fux, eixo de gestão número 2. Nós estamos ingressando definitivamente, o Judiciário ingressa definitivamente no mundo digital. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, participou hoje do Diálogos da ABDT com as Cortes Superiores. Live promovida pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho. O evento faz parte do ciclo de palestras institucionais da ABDT. A abertura deste primeiro encontro de 2021 foi feita pelo advogado José Dalberto Souza Maciel e pelo presidente da academia, ministro Agra Belmonte. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peducci, foi uma das convidadas e falou sobre a responsabilidade civil objetiva do empregador
em casos de atividades de risco. A regra é e continua sendo a responsabilidade subjetiva. Mas se nós inserirmos, digamos, na classificação de atividade objetiva um número grande de atividades que não necessariamente são habitualmente risco, nós estaríamos ampliando, não é, o distinguishing, estaríamos excluindo da aplicação, digamos, do precedente atividades. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, também participou do debate. Ele falou sobre a análise econômica do direito do trabalho. Em primeiro lugar, é um sistema que evite ações frívolas, ações de resultado negativo esperado. Em segundo lugar, que esse sistema jurídico tenha meios alternativos de solução judicial. E, em terceiro lugar, que haja a força da jurisprudência. Outro tema abordado pelo ministro Fux foi a intervenção sindical para efeito de redução salarial em tempos de pandemia. Um acordo direto de redução de jornada e redução de salário com a manutenção do emprego e a manutenção da empresa era a melhor solução do que a intervenção sindical, que gerava já nos empregadores uma expectativa de que deveriam demitir os empregados. O presidente do STF ainda lembrou dos desafios deste período de pandemia. O mar está tormentoso demais para nós, do judiciário, mas eu entendo que nós temos de fazer essa travessia com, digamos assim, descortino que se exige de um juiz, porque juiz sem esperança deixa ao desabrigo as leis, a Constituição, os próprios cidadãos, mas acho que se nós não fizermos essa travessia, nós vamos ficar para sempre à margem de nós mesmos. O Magazine Luiza vai ter de pagar a uma vendedora comissões que eram estornadas por inadimplência dos consumidores. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. A vendedora da Magazine Luiza de Belo Horizonte relatou que constantemente sofria estornos de vendas realizadas por ela. Um prejuízo de cerca de R$ 300 por mês. Para a trabalhadora, os ônus decorrentes de eventuais e futuros cancelamentos de venda não deveriam ser repassados aos empregados. O TRT da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que deferiu o pagamento de diferenças das comissões relativas às vendas canceladas, diante da ausência de previsão legal de estorno de comissões por problemas na entrega do produto, devolução de mercadoria ou cancelamento da venda. Segundo o TRT, os riscos do negócio são do empregador, que não pode penalizar o empregado pelo inadimplemento ou desistência dos compradores após a concretização da transação. A empresa recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do recurso da Magazine Luiza na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, o princípio do risco da atividade econômica foi corretamente aplicado ao caso. O direito à comissão surge após finalizada a transação pelo empregado, sendo indevido o cancelamento ou o desconto no pagamento pela inadimplência do comprador. Sendo assim, a turma negou provimento ao recurso da empresa. A decisão foi unânime. E a seguir, 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era republicana. Novo quadro do Jornal da Justiça apresenta reportagens com fatos e julgamentos que fazem parte da história do STF. Em instantes. A importância da Constituição Federal é a proteção dos direitos civis, políticos e sociais. Protege direitos individuais e coletivos, ou seja, os direitos fundamentais e sociais. Além da preservação do direito, temos também os deveres ali descritos. A partir de hoje, o Jornal da Justiça traz para você um novo quadro. Todas as sextas-feiras, vamos apresentar uma reportagem com fatos e julgamentos que fazem parte da história do STF. Hoje, vamos mostrar um pouco da evolução da competência da Suprema Corte desde o início da República até os dias atuais.
1891. O Brasil passava por mudanças. A escravidão acabava de ser abolida. O país passou a ser uma república e a primeira Constituição republicana instituiu o Supremo Tribunal Federal. A Corte com sede no Rio de Janeiro ainda tinha competências limitadas, mas seria o primeiro passo na garantia de direitos fundamentais. Vai ser com a República que ele merece essa função de guardião da Constituição. No entanto, a implantação dessa competência aqui no Brasil, ela se dá de uma maneira, eu diria, manca. Tá? Por quê? Porque nós não tínhamos na cultura jurídica do civil law vigente no Brasil a ideia de stare decisis, ou seja, a ideia de um precedente vinculante. Então, o Supremo Tribunal Federal muitas vezes era obrigado a repetir inúmeras vezes uma mesma decisão, porque ele não tinha a capacidade de impor a sua decisão a todo o sistema jurídico. Nessa época, a Corte era composta por 15 juízes indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Em 1931, o STF passou a ter 11 ministros. Em 1937, o país ganha outra Constituição, mas as competências da Suprema Corte foram mantidas. Em 64, começa a ditadura militar e o Supremo Tribunal Federal enfrenta as consequências do período de repressão. Iniciou-se uma fase dificílima, inclusive com a suspensão do habeas corpus. Então foi um período dificílimo que o Supremo teve que enfrentar, porque logo depois, sem nenhuma explicação, sem nenhum inquérito, sem nada, 3 ministros do Supremo, né, da maior dignidade, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva, que era o mais novo na corte, sem nenhuma explicação, aposentados compulsoriamente. Apesar das dificuldades, foi nesse período que o Supremo Tribunal Federal passou a receber as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, mas de forma bem restrita. Porque só o Procurador-Geral da República é que poderia postular junto ao Supremo a partir dessas ações. Ou seja, o Procurador-Geral da República, que era nomeado diretamente, demissível diretamente pelo Presidente da República, ele tinha a chave do Supremo. Desde a independência, em 1822, o Brasil já teve 7 constituições. A última, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ficou conhecida como Constituição Cidadã, por garantir direitos fundamentais, sociais, entre outros. A Constituição de 88 também ampliou a possibilidade de acesso à maior corte do país. E o Supremo passa a ter, de fato, a função que em muitas outras democracias constitucionais do mundo é exercida por 3 instâncias ou 3 esferas do Poder Judiciário. Ele se transforma numa corte constitucional, pelo qual uma série de atores podem diretamente acessar a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ele é uma corte de recursos, pelo qual ele julga os mandados de segurança, pelo qual ele julga habeas corpus, mas, sobretudo, ele julga os recursos extraordinários, né? E ele é um tribunal de primeira instância em casos de foro especializado com relação, por exemplo, a parlamentares, a ministros, onde ele exerce uma função também muito pouco comum em outros países do mundo, que se chama de foro privilegiado. Em 2004, mais uma vitória para a democracia. A emenda 45, conhecida como reforma do Judiciário, aumentou novamente a lista de quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade e acrescentou governadores e as mesas das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foram 130 anos de mudanças, uma evolução para garantir cada vez mais a democracia e os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Incumbe ao Supremo Tribunal Federal o grave compromisso que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir
condutas governamentais abusivas e de nulificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e de suas autoridades. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda.